Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Música e Conversa, aqui no canal do Ministério IRUD. E desta feita estamos na Igreja Evangélica Ministério Iavé Chamar, aqui no Alto do Pascoal. E meu convidado de hoje é alguém muito especial, professor, teólogo e pastor, e que trabalha aqui na comunidade trabalhando com música. Daqui a pouco você vai saber quem é. Versículo do dia. Estamos de volta com o nosso Música e Conversa aqui na Igreja Evangélica Ministério Iavé Chamar. E estou aqui com o pastor Jefferson Santa Cruz, pastor, professor de música e professor de teologia. Pastor Jefferson, é um prazer estar aqui nesta igreja maravilhosa e ser recebido tão calorosamente também por sua esposa, Tatiana Santa Cruz. Suas considerações iniciais. Graça e paz, meus irmãos, você que está conosco aí nos assistindo. É um prazer imenso, né, estar participando desse programa aí tão especial, e eu acredito que será um tempo muito agradável, onde vamos conversar sobre coisas bem interessantes. Amém. E já que é música e conversa, vamos de música, meu pastor! Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando vês meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais e mais do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Estamos de volta com o nosso Música e Conversa, e você já vai deixando o teu like, compartilha para todo mundo que o Música e Conversa está começando. Queremos saber do pastor Jefferson, como a música entrou em sua vida? Então, desde criança, né, eu comecei as batucadas nas panelas da minha avó. Eu me recordo muito bem disso. E depois eu fui para a escola, e no ensino fundamental, a partir da terceira série, né, eu comecei a tocar na banda marcial da escola. E aí eu comecei a ser musicalizado, né, na escola. E aí depois, lá para os 10, 12 anos, eu comecei a estudar música com meu avô. Meu avô era um curioso, né? E gostava muito de tocar flauta doce. E eu comecei então a estudar flauta doce, fui pegando gosto. E nesse momento aí eu comecei a querer estudar saxofone, né? E meu pai começou a me incentivar a isso, mas estudar onde? Como? E aí eu fiquei sabendo que estava tendo uma seleção para o Centro de Criatividade Musical do Recife, né? E aí eu fui, fiz um testezinho, passei, e lá eu dei início formalmente aos meus estudos musicais no Centro de Criatividade Musical do Recife. Opa, maravilha! Eu também já me inscrevi, fiz esse teste, participei, mas não concluí o curso, eu desisti, tanto lá como no Conservatório Pernambucano, há muito tempo atrás. Ok,
E queremos saber agora o seguinte: quais instrumentos que o senhor toca? Olha, então, comecei no saxofone, mas infelizmente tive que parar, né, o estudo com o sax, por conta das demandas da vida, e o instrumento requer muita dedicação, né? E nesse período aí, foi quando eu fui estudar música na universidade. Lá na universidade, eu comecei a estudar flauta doce de forma mais direta, né? Mais profissional. E aí fui estudando flauta doce e violão. E hoje eu também, além da flauta doce e do violão, também me aventuro a tocar uns acordes no teclado. Amém, muito bem. A música é algo maravilhoso e uma das intenções nossa com esse canal é divulgar também a música e a boa música que acabamos trazendo pessoas como o pastor Jefferson, pessoa maravilhosa, homem de Deus e que tem muito para nos ensinar. Mas a gente quer saber agora o seguinte: como é que iniciou sua caminhada com Cristo? Conta pra gente. Então, minha caminhada com Cristo é bem, assim, interessante, porque minha família católica, e eu tenho um pai, né, que ele sempre esteve envolvido com o alcoolismo, né? Então, eu me recordo de sempre estar orando, né? Mas orando para quem, né? Se você, uma criança com 6 anos, você não tinha essa instrução para estar orando a Deus. Mas eu me recordo que eu me ajoelhava no canto da parede do quarto da minha avó, e quando eu era flagrado ali, né? Estava fazendo o que ali, menino? Não, eu estava orando, observe, para que meu pai não tome a primeira, né? Porque a primeira seria o primeiro gole. E assim, eu fazia, né, esse ritual todos os dias, até o dia em que meu pai chegou e disse que ia me dar um presente. E aí ele chega e convida, né, tanto a mim quanto a minha mãe, para irmos a uma igreja, né, a antiga primeira igreja batista da Bomba da Metério. E aí, criança, e já com 7 anos de idade, meu pai se converte. E ali eu tenho início, né, na caminhada cristã. Cheguei na igreja aos 7 anos de idade, estou até hoje, para a glória de Deus. Amém, que bênção. Deus tem várias maneiras, vários caminhos para nos trazer para perto dele, e como é maravilhoso compartilharmos isso e trazer o pastor Jefferson Santa Cruz para estar conosco falando a respeito. Estamos de volta com o nosso Música e Conversa. Estamos batendo um papo aqui com o pastor Jefferson Santa Cruz. Eu gostaria de saber agora o seguinte: como está o seu ministério atualmente? Ou melhor, como iniciou o seu ministério, não é? E explique para a gente como está atualmente. Então, desde os 14 anos de idade, né, que eu trabalho com música na igreja. Nossa igreja, ela sempre teve algumas dificuldades com os músicos, né? E é por isso que hoje eu trabalho diretamente com os músicos, no sentido de minimizar determinados problemas que existem dentro da igreja, dentro da área de música. Mas voltando para o início, eu comecei com os 14 anos de idade, eu regia coral de adolescente. Nesse período, como eu falei, eu já estava no Centro de Criatividade Musical, depois eu ingressei na Universidade Federal. E aí eu comecei a me envolver com jovens, formei banda, certo? E aí eu comecei a estudar sobre a ministração do louvor, como fazer. E aí passei a ministrar o louvor, passei dentro da comunidade cristã, que eu fazia parte, a criar congressos de louvor e adoração. E assim eu me tornei ministro de música, né? Que é justamente uma nomenclatura que se utiliza dentro das igrejas batistas históricas, né? Ou igrejas históricas, né? Que é justamente essa pessoa responsável pela administração da música na igreja. E aí trabalhei em outras denominações como ministro de música, e assim, até hoje eu estou trabalhando como ministro de música nas igrejas.
E há uns 4, acho que 6 anos, eu estou mais envolvido com o Ministério Social, tá certo? Tem um trabalho social que eu desenvolvo aqui também na comunidade do Alto Pascoal, que é o MIM, que é o Ministério Internacional de Misericórdia, que é uma ONG, né? Onde a gente oferece aqui para a comunidade aulas de música, de artes marciais, de reforço escolar, de informática, enfim. E assim, dentro da minha área, que é a área de música, eu trabalho com a questão do ensino da flauta doce e da educação musical no geral, né? Trabalho com os corais, com as crianças, e eu tenho trabalhado também no campo secular, né? Nas escolas de rede privada, né? Onde elas abrem espaço para oferecer para os seus alunos educação musical. Então, hoje, no meio da igreja, né, o meu ministério ele tem sido focado justamente para trazer, né, como eu acabei de falar, discutir no meio evangélico como o músico cristão ele deve se comportar, né? Porque tem uma coisa muito interessante. Parece que o músico cristão ele valoriza mais o seu instrumento do que a Bíblia, por exemplo. Isso, de certa forma, Não é verdade. É tanto que ele não esquece o instrumento, mas a Bíblia, né? A Bíblia impressa, né? Pelo menos há um tempo atrás, quando não havia o celular, ele esquecia a Bíblia, mas não esquecia o instrumento. Então a gente trabalha justamente com esse processo de formação do músico cristão, entende? Porque o chamado, ele vem depois da entrega à vida a Jesus. Então, estar com Jesus é o mais importante do que trabalhar para Jesus, né? O trabalho que eu digo aí é o exercício do ministério. O exercício do ministério, ele vem depois de você ter um encontro com o amado Jesus e estar com ele. Entende? Então, a gente não pode inverter essa ordem aí de valores. Tá certo? Então, a gente nota que, às vezes, os músicos eles não entendem, né? Ou são tentados a trocar essa ordem aí. Mas aí a gente tem trabalhado, né? Tem tentado, né? Trabalhar justamente essa formação de consciência de que, em primeiro lugar, eu preciso estar com o Senhor da obra, aquele que me chamou, que me salvou e que é digno do meu louvor e da minha adoração. Tá certo? E o instrumento ou qualquer outra coisa vem depois. Perfeito, concordo. Maravilha. O que eu quero saber agora é: conte-nos um fato marcante com a música em sua vida. Um fato marcante com a música certa vez nós estávamos num trabalho de libertação espiritual, né? Eu estava com minha saudosa mãe espiritual, Ruth Cardoso, e o nosso querido irmão pastor Daniel Lopes. Nós havíamos saído para fazermos uma visita específica, e ao chegarmos lá, que sentamos na sala, e a nossa querida pastora Ruth, ela orientou para que pudéssemos cantar. E naquele momento que a gente começou a cantar, primeira música, a pessoa endemoniou-se, né? Foi uma cena muito forte assim, e a gente não parou de cantar. E aí eu abro um parênteses, né? Para a gente refletir sobre o poder, né? A unção que tem no louvor, não é? Então é por isso que é muito importante a gente louvar a Deus, né? O texto sagrado vai dizer que se você está feliz, né, cante louvores, né? E há um ditado popular que diz que quem canta seus males espanta, né? Então, quando a gente começou a cantar ali, a pessoa endemoniou-se e ela saía pela casa assim como um animal, né? E a gente cantando atrás dela e ela correndo assim para se esconder, e foi para o quarto e se escondeu debaixo da cama, e a gente cantando ali. Certo? Então, foi algo muito forte assim, né? Uma experiência que eu trago, tá certo? Porque a música, ela tem esse poder espiritual, tá certo? Então, ela é usada para a glória de Deus, é uma bênção, né? Porque aí ela é por onde a gente pode trazer libertação para outras pessoas.
Maravilha, que bênção. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei de asas, não precisarei foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Amém. Estamos de volta com o nosso Música e Conversa. Que louvor maravilhoso, né? Cantamos, acabamos de cantar e espero que seja edificada a sua vida com esse projeto. Mas eu gostaria de saber agora do pastor Jefferson, quais as suas influências musicais? Então, eu no meio cristão, né, assistia, né, aos vídeos, né, naquela época quando a gente estava começando a tocar, não se tinha o YouTube como é hoje, mas sempre passava e a rádio era muito forte. E eu via muito João Alexandre, né? João Alexandre, as harmonias, as inversões, né? As invenções, não é? Então essa parte harmônica aí sempre me fascinou muito, certo? E a gente não pode esquecer, né, do Esdras, o saudoso Esdras, que eu cantei uma música dele, nós cantamos aqui. E maravilha. Maravilhoso, né? E nesses últimos anos, né, várias foram as influências, né? Como o pastor Antônio Cirilo, lá de Belo Horizonte, como o Davi Silva, como o Ministério Diante do Trono no início lá dos anos 2000. Então a gente tem trabalhado aí nessa linha. Amém. O que eu gostaria de saber do pastor Jefferson, como é a relação da música na vida dele? Inclusive, ele já nos falou do projeto social aqui no Alto do Pascoal. Então, como é a música e a importância da música em sua vida? Então, a música tem a importância, né, na minha vida, porque é uma profissão, né, que eu escolhi viver dela, né? Eu me recordo que quando eu fui fazer vestibular, minha mãe não aceitou, né? Eu fiz por influência do meu pai, porque ele queria muito que eu tocasse saxofone, enfim, como eu já falei.
mas ela não concordou de primeira, né, que eu fosse estudar música. Por que isso? Por causa do campo de trabalho, né? É verdade. Principalmente que dentro da igreja é limitado, né? Uma vez que não são todas as igrejas que podem arcar com uma banda ou um músico específico para estar cuidando das programações da igreja, né? Bancar, né? Assalariar esse músico. Então ia viver como? Como é que um músico cristão ia estar tocando na noite, por exemplo, né? Então eram esses conflitos aí que fizeram com que eu não tivesse apoio imediato da minha mãe. Mas o tempo foi passando, né? E eu fui me organizando no meio cristão e estou até hoje vivendo de música, né? Então, música é minha vida hoje, certo? Música é minha vida e é através dela que, pela graça de Deus, eu tenho influenciado pessoas, né? Já tenho pastores aí que estudaram comigo, né? Começaram estudando comigo devagarinho e hoje aí tem abençoado outras vidas, né? Mas você vê assim que tem uma semente nossa ali, né? Amém. E assim, em relação aos projetos, a música ela educa, né? A música ela educa. Então, a música faz com que você desenvolva o raciocínio lógico. A música vai fazer com que você trabalhe as relações, né? Porque você vai estar num grupo e para que um grupo ele possa, de fato, produzir bem, é necessário que os músicos, as relações ali sejam saudáveis. Então a música proporciona isso. A música ela trabalha o aspecto terapêutico do indivíduo, né? É tanto que nós temos o exemplo bíblico lá de Saul, né? Traz aí, né, um tangedor, né? Alguém que possa tocar para que as minhas agonias, as minhas angústias, elas sejam minimizadas. E nós sabemos lá que o Davi vinha tocar a sua harpa. Então a música, ela trabalha na cognição do indivíduo, né? De forma espetacular, né? Tanto que, voltando um pouquinho para a história da música, por exemplo, né, para a Grécia Antiga, os gregos se utilizavam da música porque os filósofos entendiam que a espiritualidade do indivíduo era tratada através da música, tá? Então a música hoje faz parte da minha vida e o Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche já disse, né, certa vez em uma das suas elucubrações, pensamentos, o que seria do mundo sem música, né? Maravilha, era exatamente isso aí que a gente esperava ouvir. E são pessoas como essa, né, que Deus tem colocado em nosso caminho para trazermos a esse canal e enriquecê-lo grandemente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e quando a gente voltar, voltaremos com o bate-bola musical. Eu quero ver, hein? Estamos de volta com o nosso Música e Conversa. Desta feita estamos aqui na Igreja Evangélica Ministério Iavé Chamar com o nosso queridíssimo Jefferson Santa Cruz, pastor, teólogo e professor de música. Mas o que eu quero ver agora é o nosso bate-bola musical, em que ele vai ter que responder com uma só palavra, se puder. Vamos lá? Pronto? Vamos lá. Vamos nessa. Diga pra gente uma música. Mais que uma voz, do Kleber Lucas. Mais que uma voz, do Kleber Lucas. Diga pra nós um músico. João Alexandre. Um lugar. Fortaleza. Música é vida. O Brasil é escolhido. Amém. Israel é importante. Deus é amor. Diga para nós um sonho. Cooperar no ministério. Amém. E este foi o nosso Música e Conversa de hoje. Hoje com o pastor, teólogo Jefferson Santa Cruz, professor de música também.
Deixo com ele as suas considerações finais. Então, gente, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar participando, né, desse programa tão especial, Música e Conversa, e poder trocar uma ideia com você, né, poder refletir sobre alguns pontos. E assim, estuda música, né, você que está começando aí, se esmere, né? O apóstolo Paulo falava, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, né? Mas a gente pode também aplicar essa palavra a tudo aquilo que a gente escolhe para fazer na nossa vida. Que possamos fazer o melhor e principalmente para Deus. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer jamais, né? Não podemos colocar o nosso ministério em primeiro lugar. Primeiro lugar é que precisamos estar agradando em tudo aquele que nos chamou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. O prazer foi todo nosso. Quero agradecer aí ao pastor Jefferson, né, a igreja, o Ministério Yahvé Chamar, por ter cedido, né, esse espaço, um pouco do seu tempo, não é, para que nós realizássemos esse nosso programa. Queremos agradecer a dona Tatiana Santa Cruz, que esteve aqui nos bastidores, que é a esposa do pastor Jefferson, nos ajudando. E compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e divulga para todo mundo o Música e Conversa. Por hoje é só. Até mais. Deus abençoe.